Olá, o programa Casulo está no ar. Hoje vamos falar sobre relações públicas e comunicação corporativa. A convidada de hoje é a Relações Públicas e professora da Univale, Ediene do Amaral Ferreira. Bem-vinda, professora Ediene. Muito obrigada, Carlos. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pela presença também. Antes de conversar com a professora Ediene, nós vamos ver uma reportagem de Cristóvão Vieira sobre a comunicação corporativa. Com o surgimento das reclamações online e a ascensão das redes sociais, os consumidores estão cada vez mais exigentes, cobrando das empresas quanto à qualidade dos produtos e reivindicando seus direitos em público. Essa exposição, unida aos órgãos de atendimento ao consumidor, como o PROCON, fez aumentar a necessidade das empresas de contratar profissionais no setor de comunicação. O Relações Públicas Eli Diniz, que é presidente da Agência de Comunicação Corporativa EDM Logos, fala mais sobre a evolução no setor de comunicação das empresas. Realmente era muito difícil. Você falava em assessoria, em consultoria de relações públicas, é uma coisa que, aliás, até hoje, algumas vezes você fala, as pessoas não entendem direito, você precisa explicar, né, com calma, do que se trata. Mas, há mais de 20 anos atrás, isso daí realmente, aqui em Santa Catarina, em São Paulo já era relativamente comum, mas aqui em Santa Catarina realmente foi a gente chamava de um trabalho assim de jesuíta, né? Você colocava a Bíblia embaixo do braço, né, que eram as informações de comunicação, e ia fazer uma catequese, explicar um por um, e de cada 21 tinha interesse, então foi difícil. E o mercado está cada vez mais exigente. O crescimento do setor de comunicação é uma realidade nas empresas e corporações, e cursos como o de Relações Públicas da Univale ajudam a suprir essa demanda. Mas Eli alerta quanto aos novos desafios da profissão. Nós somos chamados a fazer coisas, né, que às vezes você há 10, 15 anos não tinha ideia, as mídias sociais, por exemplo, e você tem que rapidamente se adaptar a isso daí, né? Então, o que eu vejo é um crescimento de mercado, mas uma busca de qualificação profissional cada vez maior, né? Uma necessidade que o profissional esteja cada vez mais antenado com as coisas do seu tempo, que tenha uma visão geral de economia, de política, quer dizer, que entenda o que está acontecendo, né, no mundo para poder fazer um trabalho cada vez melhor. Professora Ediene, a gente viu na reportagem aí do Cristóvão, né, sobre a comunicação corporativa, mas eu queria, antes de falar nisso propriamente, vamos lembrar um pouquinho, né, como é que foi o seu início aqui em Santa Catarina, já que tu és de Bagé, né, Ediene? Eu vim para morar no estado de Santa Catarina em 93, porque vim passear e fiz uma seleção para ser analista de relações públicas do Açúcar Porto Belo, né? Das empresas, era uma holding, né, do grupo Porto Belo, e era na Pedra de Molar. Era muito incipiente no estado, assim, a atividade de relações públicas. Não havia cursos, né, de graduação e nem de pós-graduação, então eram poucos os profissionais formados nessa habilitação atuando no mercado na área. Na época, para mim, foi ótimo, né? Eu vim abrir mercado, oportunidade, mas era uma cultura muito... As empresas falavam de comunicação, ficavam entre o jornalista e o relações públicas, né? A Porto Belo já era uma empresa de um grande porte, e quando ela fez seleção era aberto para comunicadores sociais. Mas o início foi muito tímido no estado, né? Muito pontual, em Florianópolis, em Joinville, era onde se falava um pouco da atividade de relações públicas. E hoje, Jenny, trazendo para os dias de hoje, né? Hoje as empresas estão já bem mais preocupadas com essa questão da comunicação interna e também externa, né? Eu vejo, né, que a profissão de relações públicas acompanhou, ela vem nesse cenário que o Brasil vem se desenvolvendo, abrindo, mais democrático, com as empresas sendo cobradas cada vez mais da sociedade, e isso tudo traz, né, pontos positivos para a nossa área, para a área das relações públicas. As empresas hoje, elas não se colocam mais dentro de uma cidade ou de um estado sem estar se relacionando, sem estar se comunicando com as pessoas que vão, né, usufruir ou por meio do produto ou até mesmo trabalhando dentro dessas áreas. Então, esse movimento econômico, político e social do Brasil refletiu positivamente para a profissão de relações públicas, né? Principalmente o estado de Santa Catarina, que é um estado que deu um salto, é um estado que vem crescendo e cresce a cada dia, economicamente principalmente, né, politicamente. Então, esse estado, Santa Catarina, no caso que nós estamos falando,
ele é promissor para a nossa área. E não tem como uma empresa ficar fora hoje da comunicação, Não. né? Com as redes sociais, quer dizer, tudo isso é obrigado ela a atender, não só vender produtos, né? Mas também ir até o fim, né? Atender bem o cliente, toda a logística, enfim, todos os processos têm que estarem sendo bem atendidos, né? Os rankings que são mostrados do Brasil, né, do nosso país, em alguns rankings ele vem mostrando esse desenvolvimento, né? E isso reflete na profissão da comunicação, porque é um dos pilares da democracia. Então, hoje, se tu está pensando não só no consumidor, mas naquele cidadão, nos seus direitos, seus deveres, pessoas que cobram, pessoas que são mais proativas. E quando esse cidadão, né, tem consciência dessa sua força, a comunicação cresce. E as empresas, obrigatoriamente, têm que investir nessa área, têm que contratar profissionais que tenham formação para falar com essa comunidade, não só como consumidor, não só como aquele cara que vai comprar, mas com aquele cidadão que está dentro da cidade, que está sendo afetado pelas suas instalações, pelos seus produtos. Assim, se desse para dar um percentual, assim, hoje, quantos por cento que as empresas já estão conscientes em relação a isso? Porque, às vezes, no passado tinha muita resistência, né? De ter alguém para responder pela comunicação das empresas. Eu tenho uma visão otimista, né, das questões, mas eu acho que empresas de médio e grande porte, 90% delas têm canais de comunicação, né? Com o consumidor, com o cidadão, todas estão nas redes sociais. Hoje em dia, tu procura numa rede, né, que é mais usada, que é o Facebook, todas as empresas têm uma fanpage, ou com promoções, ou dando informações sobre projetos sociais, sobre o seu próprio desenvolvimento né, empresarial. Então, eu acho que 90% das pequenas, médias e grandes empresas hoje têm canais, têm estruturas, talvez não tão formalizadas, mas de comunicação, ou algum meio de comunicação com os seus públicos, né? E hoje, praticamente, a empresa é obrigada a estar nas redes sociais, né? Porque a gente vê, né, reclamações, quer dizer, tudo isso tem que responder, né? O Relações Públicas tem que estar atento a tudo isso. Eu acho que as mídias sociais, essa revolução da internet, esse boom que nós tivemos a partir do ano, né, de 1990, 94, principalmente no Brasil, que veio as redes e que começaram os sites, né, os portais corporativos, depois as redes sociais no início dos anos 20, isso tudo fez com que fortalecesse a necessidade do mediador da comunicação, porque não somente as empresas conseguiam postar aquilo que elas querem, né, que as pessoas saibam, ou aquilo que elas querem falar, os consumidores, a comunidade também pode postar aquilo que ela tem vontade e tem necessidade. Então, tem que ter alguém preparado para responder, para gerenciar, para observar e manter essa comunicação, né, com os stakeholders. Para dar uma resposta até à comunidade, né? A comunidade. E em relação internamente também é importante, né, que tem, por exemplo, que tem um time bem articulado, bem num ambiente feliz, né? Quer dizer, tudo isso, relações públicas também ajuda a promover, né? Uma das coisas que me encantam na área de RP é que são a palavra públicos, né? Nós não trabalhamos especificamente com um, né? É uma visão, quando se fala generalista, ela se fala num olhar amplo, né? Quando eu tenho uma empresa, quando eu represento uma organização, seja ela pública ou privada, ou do terceiro setor, eu não penso apenas num determinado perfil. Eu tenho vários perfis. Eu tenho a família do meu funcionário, eu tenho meu próprio funcionário, eu tenho a comunidade, eu tenho as associações, os sindicatos, eu tenho os órgãos governamentais. Porque então, aquilo, só te interrompendo, né, aquilo não pode também vender um produto, né, cuidar só do cliente e não cuidar internamente. As relações são amplas, né? E principalmente com aquelas pessoas que estão produzindo, que são, né, para algumas empresas, né, os ditos colaboradores ou os funcionários. Essas pessoas são importantes, porque elas estão ali o dia a dia. Não adianta eu ter uma missão maravilhosa, uma propaganda maravilhosa, um folder maravilhoso, e as políticas comunicacionais e de trabalho dentro da minha empresa como que eu posso dizer? Que elas não aparecem, não? Que elas não tenham a visibilidade. A visibilidade, né? Não tem o mesmo entendimento, o público interno não se sinta tão valorizado quanto aquilo que é externalizado, né? Pegando até numa situação bem grande, a gente viu agora a eleição, né, do Obama, Estados Unidos, e também muito isso, né, muitos americanos se questionavam, né, como é que um país que tem porta-aviões, tem bases no mundo inteiro, mas tem pessoas que estão ali vivendo, e 40 milhões, né, de pessoas vivendo ali no limite da pobreza. É mais ou menos uma coisa assim, quer dizer... É uma boa analogia. Então, se as pessoas que estão na empresa têm que estar satisfeitas, elas têm que acreditar naquilo que elas estão produzindo, elas têm que estar num bom ambiente de trabalho, com qualidade de vida, elas têm que saber de tudo antes do que o próprio consumidor, né?
porque eles são a voz da empresa. Eles têm que estarem bem atendidos, né, Bem internamente, atendidos. com plano de saúde, aquela coisa, tudo isso tem que cuidar. E aí, numa sociedade que a gente vive, que nós passamos 14, 15 horas, às vezes, por dia, se não dentro do trabalho, envolvido com, né, com transporte, mas no mínimo 8 horas do nosso dia nós estamos dentro do trabalho. Então, é uma parte significativa disso, né? A empresa é a vida da gente, né? É a vida da gente. E cada vez mais as pessoas querem qualidade de vida, empregos que deem não só a rentabilidade, mas também satisfação para elas, né? O Ediene, eu lembrei agora, a gente tem também o publicitário, tem o jornalista e o RP, assim, eles também podem trabalhar integrados? Com certeza, eu acho que a comunicação integrada, né, a atividade de relações públicas, ela, quando bem executada, ela tem como parceiros bons jornalistas, bons publicitários. É uma atividade, eu particularmente não consigo conceber uma profissão que não dependa de outras, né? Não existe super-heróis, existem profissionais que em conjunto com outras, no nosso caso, nossos irmãos, né, que são jornalistas publicitários, a gente desenvolve um trabalho de comunicação integrada que só tem benefícios entre tanto, né, a comunidade, os consumidores e a própria empresa. Até porque também a comunicação é única, né? No caso, é a empresa que está em jogo, o cliente, o funcionário, tudo isso tem que estar articulado, é isso? É uma sintonia, né? Tá certo, a gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais informações e aí sim, vamos falar do ensino de relações públicas aqui na Univale, em Santa Catarina, no Brasil, enfim. Estamos com a Ediene, que é uma das especialistas aqui no sul do Brasil. A gente volta já já.